Milionário foi separado de sua amada de forma cruel. 20 anos depois, ficou em choque ao encontrá-la com um jovem idêntico a ele em um cruzeiro de luxo. Se aproximou. Pedro Macedo olhava pela janela de seu amplo escritório no topo do prédio mais alto de Lisboa, perdido em pensamentos. Lá fora, o céu de um azul vibrante contrastava com o vazio que ele sentia. O sol refletia nos telhados antigos da cidade, criando uma paisagem deslumbrante que ele mal notava. O homem que dominava o setor de hotelaria de Portugal, com uma das maiores redes do país, era, na essência, uma alma solitária. O sucesso que muitos invejavam era para ele uma gaiola dourada. Apesar de todas as conquistas, Pedro carregava um peso que nenhum número em sua conta bancária poderia aliviar. 20 anos antes, havia perdido o amor de sua vida, Vanessa Lima. Ela havia sido seu tudo. Amiga, confidente, paixão. O que eles tinham era único, mas foi arrancado dele de forma cruel. Ele nunca teve coragem de revisitar os detalhes daquela separação. Quando Vanessa partiu, ela levou consigo não apenas o futuro que sonharam juntos, mas também a alegria que Pedro acreditava ser capaz de sentir. A verdade, que ele suspeitava, mas nunca confirmou, era que sua mãe, Ângela Macedo, tinha tido um papel determinante na separação. Uma mulher fria e meticulosa. Ângela sempre acreditou que Vanessa não era digna do herdeiro da fortuna Macedo. Pedro sabia que sua mãe seria capaz de qualquer coisa para preservar o que julgava ser o prestígio da família. No entanto, a ideia de confrontá-la sobre isso nunca passou de um pensamento vago. Ângela era como uma sombra constante em sua vida. Sempre presente, mas distante. Naquela manhã, enquanto tomava um gole do vinho do Porto que mantinha em sua mesa. Um hábito que ele desenvolveu nos últimos anos. Pedro sentiu a melancolia apertar mais forte. O vazio parecia mais pesado do que o normal. Ele precisava sair daquela rotina sufocante que se tornara sua vida. Uma pilha de documentos repousava em sua mesa, esperando por sua assinatura. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele os ignorou completamente. Decidido a fazer algo diferente, Pedro abriu o calendário no celular. Foi então que seus olhos pousaram em um anúncio de cruzeiro pelo Rio Douro. As palavras luxo, tranquilidade e renovação saltaram da tela. Ele não sabia explicar por que aquilo o atraiu, mas sentiu que precisava ir. Talvez fosse a ideia de estar longe de tudo, da empresa, de sua mãe, de Lisboa, ou talvez fosse apenas o desejo de silêncio. 2 dias depois, Pedro se viu no deck de um dos cruzeiros mais sofisticados que já tinha visto. O navio, uma obra de arte flutuante, era um refúgio para a elite europeia. Cada detalhe, desde os pisos de mármore polido até os candelabros de cristal, refletia riqueza e exclusividade. Mas nada disso impressionava Pedro. Ele conhecia o mundo do luxo como poucos, e aquilo não passava de um pano de fundo. Enquanto o cruzeiro deslizava suavemente pelas águas tranquilas do Douro, Pedro se deixou levar pela paisagem. Vinhedos verdes subiam pelas colinas ao longe. Enquanto o rio refletia o céu dourado do entardecer, era uma cena que deveria trazer paz. Mas em vez disso, trouxe lembranças. Ele fechou os olhos e, por um instante, quase podia sentir o perfume de Vanessa. Era como se o tempo tivesse parado. Naquela noite, o cruzeiro organizou um jantar formal no salão principal. Pedro não era fã de eventos sociais, mas sabia que a ausência de um homem com seu status chamaria a atenção, com relutância. Vestiu um de seus ternos impecáveis e entrou no salão, cumprimentando os outros passageiros com um leve aceno. O salão era grandioso, iluminado por candelabros que pendiam do teto alto. O ar estava impregnado com o aroma suave de flores frescas e especiarias. Pedro escolheu uma mesa afastada, esperando passar despercebido, enquanto bebia um gole de vinho. Seus olhos vagaram pelo salão. Sem propósito. Foi então que ele a viu, Vanessa. Ela estava ali, como uma visão que o fez congelar. Usava um vestido azul elegante, que parecia ter sido feito para ela. O tempo parecia ter sido generoso. Vanessa estava tão deslumbrante quanto ele se lembrava. Mas antes que Pedro pudesse processar o que sentia, sua atenção foi atraída para o jovem ao lado dela, o rapaz, que deveria ter pouco mais de 20 anos. Tinha um rosto familiar. Havia algo nele.
O jeito como sorria, a postura confiante, que fez o coração de Pedro disparar. Era como olhar para uma versão mais jovem de si mesmo. Ele se forçou a desviar o olhar, temendo que sua expressão entregasse o turbilhão de pensamentos que começava a se formar. Pedro tentou focar na comida, na conversa trivial que acontecia ao seu redor, mas não conseguiu. A cada risada do jovem, a cada gesto de Vanessa, ele sentia que algo estava prestes a mudar. As memórias que ele havia tentado enterrar por anos começaram a emergir, trazendo uma mistura de dor, arrependimento e esperança. Quando o jantar terminou, Pedro permaneceu no salão, observando discretamente Vanessa e o rapaz se retirarem. Ele queria abordá-la, perguntar o que ela fazia ali, quem era o jovem, mas algo o impediu. Não era o momento. Ele precisava de respostas, mas também sabia que precisava ser cauteloso. Ao voltar para sua cabine, Pedro sentiu algo que não sentia há muito tempo. Uma faísca de propósito. Talvez o destino estivesse lhe dando uma segunda chance. Uma oportunidade de consertar o que fora quebrado. Ele não sabia como, mas tinha certeza de que precisava tentar. Pedro acordou cedo no dia seguinte, mas o sono não o havia restaurado. Passara grande parte da noite remoendo a visão de Vanessa e do rapaz ao seu lado, ainda que tentasse racionalizar a situação. Algo dentro dele pulsava com uma intensidade que não sentia há décadas. Precisava de respostas, mas sabia que deveria agir com calma. Uma abordagem precipitada poderia afastá-la para sempre. O cruzeiro seguia lentamente pelo Rio Douro, e a paisagem ao redor era digna de uma pintura. Vinhedos se estendiam por colinas onduladas, com pequenos vilarejos pontuados por igrejas de pedra que pareciam ter sido congeladas no tempo. O cheiro do ar fresco misturado ao aroma das flores que decoravam o deck contrastava com a inquietação que dominava Pedro. Ele decidiu que o melhor a fazer era manter uma rotina discreta, evitando qualquer ação impulsiva. Enquanto tomava seu café da manhã no deck principal, Pedro sentiu um movimento ao longe. Vanessa apareceu, caminhando tranquilamente, com o rapaz ao seu lado. O coração de Pedro acelerou. Ele tentou parecer indiferente, mas seus olhos o traíram, fixando-se nela. Ela não parecia tê-lo notado. Ou, se notou, disfarçou muito bem. Pedro respirou fundo e voltou sua atenção para o jornal que fingia ler, enquanto sua mente trabalhava freneticamente. Ao longo do dia, Pedro tentou distrair-se com as atividades oferecidas no cruzeiro. Participou de uma breve palestra sobre vinhos portugueses, caminhou pelos corredores decorados com obras de arte contemporânea e até passou algum tempo na biblioteca do navio, mas nada conseguia tirá-lo do estado de alerta. A cada esquina, a cada novo espaço em que entrava, ele procurava Vanessa e o rapaz. Foi só à noite, no jantar formal do cruzeiro, que Pedro finalmente conseguiu uma oportunidade de observá-los mais de perto. Vanessa estava novamente impecável, vestindo um elegante vestido vermelho. O rapaz, Bruno, como ele ouvira alguém chamá-lo, parecia à vontade entre os demais convidados. Ele exalava carisma e confiança. Conversando com um grupo de jovens com a facilidade de quem já tinha presença marcada no mundo, Pedro sentou-se estrategicamente em uma mesa que lhe dava uma boa visão dos dois. Sem ser intrusivo, ele percebeu como Vanessa sorria para Bruno, como uma mãe orgulhosa. Não havia dúvida em sua mente de que aquele rapaz era seu filho. A semelhança era evidente, mas havia mais do que isso. Era algo instintivo, algo que ele sentia no fundo do peito. Entre goles de vinho, Pedro formulava estratégias em sua mente. Como se aproximar, o que dizer. Ele sabia que não podia simplesmente aparecer e declarar que acreditava ser o pai de Bruno. Isso seria invasivo, até mesmo agressivo. Precisava de sutileza, de um pretexto para iniciar uma conversa com Vanessa, sem alarmá-la. O momento chegou mais cedo do que ele esperava. Enquanto caminhava pelo salão após o jantar, Pedro viu Vanessa sozinha, admirando um quadro na parede. Era uma pintura de um vilarejo ao pôr do sol. Com o Rio Douro ao fundo, ele hesitou por um instante, mas então se aproximou. Linda obra, não é? Pedro comentou, sua voz controlada, mas com uma leve tremedeira que ele esperava que ela não notasse. Vanessa se virou lentamente, e seus olhos encontraram os dele por um momento. Pareceu surpresa.
mas rapidamente recuperou a compostura. Sim, é muito bonita, respondeu ela, com um leve sorriso. Pedro sentiu como se o tempo tivesse parado. Vanessa estava ali, falando com ele depois de 20 anos. Cada palavra que saía da boca dela parecia trazer à tona memórias que ele achava estarem enterradas para sempre. Pedro Macedo, disse ele, estendendo a mão. Vanessa hesitou por um instante antes de apertá-la. Vanessa Lima, respondeu. A formalidade do momento era quase cômica, considerando o peso da história que compartilhavam. Pedro queria dizer tantas coisas, mas sabia que precisava avançar devagar. Eu acho que nos conhecemos, mas talvez seja só minha memória me pregando peças, Pedro comentou, esperando uma reação. Vanessa sorriu de forma contida. Talvez. O mundo é menor do que imaginamos. Afinal, o tom dela era ambíguo, mas Pedro percebeu que Vanessa estava deliberadamente mantendo distância emocional. Ainda assim, ele sentiu um pequeno avanço, enquanto a conversa seguia. Bruno apareceu ao lado de Vanessa, segurando uma taça de suco. Ele olhou para Pedro com curiosidade, mas sem desconfiança. Este é meu filho, Bruno, Vanessa disse, colocando a mão no ombro do rapaz. Pedro olhou para Bruno e sentiu o coração apertar. Ele queria dizer algo, mas as palavras lhe escaparam. Prazer em conhecê-lo, senhor, disse Bruno, com um sorriso educado. O prazer é meu, Bruno, respondeu Pedro, esforçando-se para manter a compostura. Os três trocaram algumas palavras antes de Vanessa e Bruno se retirarem para descansar. Pedro os observou saírem, seu coração pesado com a montanha de perguntas que agora o assombrava. Naquela noite, sozinho em sua cabine, Pedro olhou para o teto, incapaz de dormir. Ele sabia que o destino tinha lhe dado uma chance rara, mas também sabia que a verdade tinha um preço. Pedro passou a manhã seguinte observando o ritmo do cruzeiro, que seguia lentamente pelo rio, como se o tempo tivesse desacelerado. Apesar da beleza do cenário, sua mente estava fixada em Vanessa e Bruno. A breve conversa na noite anterior havia acendido algo dentro dele, uma mistura de esperança e medo. Ele sabia que se aproximar mais significaria desenterrar segredos que há muito tempo estavam enterrados. Mas a ideia de perder essa oportunidade era ainda mais assustadora. Enquanto caminhava pelo deck principal, Pedro viu Bruno sentado em uma das mesas externas, lendo um livro. O rapaz parecia completamente alheio ao movimento ao redor, imerso nas páginas. Pedro hesitou. Aproximar-se diretamente de Bruno parecia arriscado. Mas o desejo de conhecê-lo melhor era mais forte. Ele se aproximou casualmente e parou ao lado da mesa. Bom dia. Espero não estar interrompendo, disse Pedro, gesticulando para o livro nas mãos de Bruno. O jovem levantou os olhos, surpreso, mas sorriu de forma educada. Não, de forma alguma. Bom dia, respondeu Bruno. Fechando o livro, Pedro aproveitou o momento para sentar-se na cadeira oposta. Ele notou o título do livro, A Engenharia por Trás dos Grandes Projetos. Um leve sorriso se formou em seus lábios. Engenharia, parece interessante. É a sua área. Bruno assentiu, com um brilho de entusiasmo nos olhos. Sim, estudo engenharia civil. Sempre me fascinou como podemos transformar ideias em realidade, sabe? Projetar algo e vê-lo ganhar forma no mundo real. Pedro sentiu uma pontada de orgulho que tentou disfarçar. É uma área admirável. Precisa de muita dedicação, comentou, observando a expressão de Bruno enquanto falava. Sim, mas é o que eu amo fazer. Minha mãe sempre me apoiou nisso, mesmo quando as coisas ficaram difíceis. A menção de Vanessa trouxe um silêncio momentâneo à conversa. Pedro sentiu um aperto no peito, mas decidiu não pressionar. Era claro que Bruno tinha orgulho da mãe e de tudo que ela fizera por ele. Você é um rapaz de sorte por ter esse apoio, disse Pedro, com sinceridade. Bruno sorriu novamente, mas antes que a conversa pudesse se aprofundar, Vanessa apareceu. Ela caminhava pelo deck, e quando viu os dois conversando, uma expressão de surpresa e preocupação atravessou seu rosto. Bruno, aí está você, disse Vanessa, com um tom que tentava soar natural, mas tinha um leve traço de urgência. Bruno se levantou imediatamente, como se fosse um reflexo. Ah, mãe, este é o senhor. Ele parou por um momento,
percebendo que não sabia o nome de Pedro. Macedo, Pedro Macedo, completou Pedro. Levantando-se para cumprimentar Vanessa novamente, Vanessa hesitou antes de apertar sua mão. Nos encontramos ontem à noite. É um prazer revê-lo, disse Pedro, tentando suavizar a tensão que claramente crescia no ar. O prazer é meu, respondeu Vanessa, embora seus olhos traíssem a reserva que ela sentia. Bruno, alheio à tensão entre os dois, olhou para o relógio. Acho que vou dar uma volta pelo salão de jogos. Foi bom conversar com o senhor Macedo. O prazer foi meu, Bruno, disse Pedro, observando o jovem sair. Quando ficaram sozinhos, Vanessa cruzou os braços, claramente desconfortável. Você gosta de fazer perguntas aos filhos dos outros? Perguntou ela, sem rodeios. Pedro respirou fundo, tentando manter a calma. Não era minha intenção causar problemas. Só queria conhecê-lo melhor. Ele parece um jovem brilhante. Vanessa o estudou por um momento, como se tentasse decidir o que dizer. Por fim, suspirou. Pedro, se isso for algum tipo de tentativa de reviver o passado, não sei se é uma boa ideia. Não é isso, Vanessa, interrompeu Pedro, com a voz mais firme do que pretendia. Mas acho que temos questões não resolvidas, coisas que precisam ser ditas. Vanessa desviou o olhar para o rio, como se buscasse uma forma de escapar daquela conversa. O que aconteceu há 20 anos não pode ser desfeito, Pedro. Eu segui em frente. Tive que seguir. Eu também segui, mas... Pedro fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Nunca consegui entender por que você foi embora tão de repente. Nunca tive respostas, Vanessa. Ela fechou os olhos por um instante, como se estivesse reunindo forças. Quando os abriu, sua expressão estava séria. As respostas que você procura não vão mudar nada, Pedro. Você tem sua vida. Eu tenho a minha. É melhor deixar o passado onde ele está, antes que Pedro pudesse responder. Vanessa se afastou, deixando-o sozinho no deck. Ele sentiu um misto de frustração e tristeza. Aquela conversa havia sido um passo para frente, mas também parecia um retrocesso. De volta à sua cabine, Pedro ficou olhando pela janela para as águas do Douro. Ele sabia que Vanessa estava escondendo algo. E tudo dentro dele gritava para descobrir o que era. Ele também sabia que Bruno merecia saber a verdade. Mas como abordar um passado tão complicado sem destruir as frágeis conexões que começavam a se formar? Pedro pegou o telefone e, impulsivamente, discou um número que não usava há anos. Preciso que você investigue algo para mim, disse ele. Com a voz carregada de determinação, na manhã seguinte, Pedro estava mais determinado do que nunca a entender o que realmente aconteceu 20 anos atrás. A conversa com Vanessa havia trazido mais perguntas do que respostas. Ele sabia que ela estava guardando algo, mas o que o incomodava ainda mais era perceber que o peso da separação parecia tão doloroso para ela quanto para ele. Enquanto tomava café no deck, Pedro recebeu uma ligação. Era Carlos, um investigador particular em quem ele confiava e a quem havia acionado na noite anterior. Pedro, encontrei alguns dados preliminares, mas vai levar um pouco mais de tempo para juntar tudo. O que eu posso adiantar é que há registros de Vanessa vivendo fora do país durante alguns anos. Parece que ela passou um tempo no Brasil antes de retornar a Portugal. Ainda estou verificando os detalhes. Pedro sentiu o coração apertar. Brasil. Isso explicava por que ele nunca conseguiu encontrá-la. Ela havia deixado o país completamente. Continue investigando, Carlos. Quero saber tudo o que puder sobre esses anos em que ela esteve fora. Preciso de respostas. Pode deixar, Pedro. Eu entro em contato assim que tiver mais informações. Após desligar, Pedro se encostou na cadeira, olhando para o rio. As peças começavam a se mover, mas ainda havia lacunas demais. O que teria levado Vanessa a sair de Portugal tão abruptamente? E por que ela nunca tentou contatá-lo? Especialmente se estava grávida. Mais tarde, enquanto caminhava pelo navio, Pedro avistou Vanessa sentada em um canto discreto do deck inferior. Ela estava sozinha, olhando para o horizonte, com um olhar distante. Algo dentro dele o impulsionou a se aproximar. Desta vez, ele sabia que precisava ser mais direto. "Posso me sentar?" perguntou Pedro, com um tom mais gentil do que na conversa anterior. Vanessa hesitou por um instante, mas assentiu. "Você não desiste, não é?" disse ela, sem desviar o olhar do rio. "Nunca fui bom em desistir, Vanessa. Você sabe disso."
Ela soltou um suspiro e finalmente o encarou. O que você quer, Pedro? O que você espera conseguir com tudo isso? Pedro respirou fundo. Ele sabia que precisava escolher suas palavras com cuidado. Quero entender, Vanessa. Preciso saber por que você foi embora. Por que nunca mais tive notícias suas. Não é só por mim, é pelo Bruno, ao ouvir o nome do filho. Vanessa apertou os lábios, claramente desconfortável. Bruno não precisa de você, Pedro. Ele teve uma vida boa. Eu fiz o melhor que pude para criá-lo, para dar a ele tudo o que ele precisava. Eu não estou dizendo que você não fez um trabalho incrível. Está claro que ele é um rapaz brilhante, mas ele merece saber a verdade. E eu também. Vanessa desviou o olhar novamente, como se estivesse tentando decidir se devia confiar nele. Por fim, ela falou, sua voz carregada de emoção. Você quer saber a verdade? Tudo bem, vou contar. Mas não sei se você está preparado para ouvi-la. Pedro permaneceu em silêncio, esperando que ela continuasse. Depois de tudo o que passamos juntos, eu nunca quis te deixar, Pedro. Mas eu não tive escolha. Não teve escolha. Como assim? Perguntou ele, inclinando-se para a frente. Vanessa respirou fundo antes de responder. Sua mãe, Ângela Macedo, ela fez de tudo para me afastar de você. Inventou mentiras, manipulou situações e até me ameaçou. Ela disse que, se eu não fosse embora, ela destruiria minha vida. Pedro sentiu um choque percorrer seu corpo. Embora sempre tivesse suspeitado que sua mãe estava envolvida, ouvir aquelas palavras diretamente de Vanessa era devastador. Ela me disse que você estava cansado de mim, que não queria mais nada comigo. E quando eu descobri que estava grávida, foi tarde demais. Ela me fez acreditar que você nunca aceitaria o nosso filho. Pedro ficou sem palavras. Tudo o que ele achava que sabia sobre aquele período de sua vida estava sendo desconstruído diante de seus olhos. Por que você não me procurou depois? Por que nunca tentou entrar em contato? Perguntou ele, a voz quase um sussurro. Eu tentei, Pedro. Quando Bruno era pequeno, eu escrevi uma carta, mas nunca obtive resposta. Na época, eu achava que você tinha me esquecido, mas agora eu sei que ela nunca deixou a carta chegar até você. O silêncio entre eles era quase palpável. Pedro lutava para processar tudo o que acabara de ouvir. Ângela, sua própria mãe, havia sabotado a única coisa que realmente importava em sua vida. Vanessa, eu sinto muito. Eu não sabia se eu soubesse. Não adianta pedir desculpas pelo passado, Pedro. O que aconteceu? Aconteceu. Agora eu só quero proteger o Bruno. Ele não precisa desse tipo de complicação na vida dele. Pedro balançou a cabeça. Sua determinação renovada. Ele tem o direito de saber. Ele merece conhecer o pai. Vanessa ficou em silêncio por um momento, como se estivesse ponderando. Talvez você esteja certo, mas não quero que ele se machuque. Se você realmente quer ser parte da vida dele, vai precisar me provar que está aqui para o bem dele, não para satisfazer suas próprias dúvidas. Eu farei o que for preciso, Vanessa. Eu prometo. Enquanto Vanessa se levantava e se afastava, Pedro sentiu que, apesar da dor, havia dado um passo à frente. Agora, ele sabia a verdade. E essa verdade o impulsionaria a lutar pelo relacionamento com o filho que ele nunca soube que tinha. Pedro acordou cedo naquela manhã, determinado a aproveitar qualquer oportunidade para se conectar com Bruno. A revelação de Vanessa no dia anterior ainda ecoava em sua mente, como um peso que ele carregava no peito. Saber que sua mãe, Ângela, havia manipulado toda a situação o deixou em um estado de revolta silenciosa. No entanto, ele sabia que aquele não era o momento para confrontá-la. Antes de qualquer coisa, precisava encontrar uma forma de criar um vínculo com o filho que nunca soube que tinha. Após o café da manhã, Pedro se dirigiu ao deck superior, onde os passageiros participavam de várias atividades. Entre eles, estava Bruno, que conversava animadamente com outros jovens enquanto examinavam um mapa técnico. Pedro se aproximou com cuidado, mantendo um tom casual para não parecer invasivo. Parece interessante planejando algum projeto, perguntou ele, espiando o mapa por cima do ombro de Bruno. Bruno se virou, surpreso ao ver Pedro, mas logo abriu um sorriso educado. Ah, não exatamente. Estávamos falando sobre estruturas de pontes. Eu estava mostrando alguns esboços que fiz para um projeto da faculdade. Pedro ergueu as sobrancelhas impressionado.
Estruturas de pontes. Isso parece desafiador. Bruno deu de ombros, mas seus olhos brilharam com entusiasmo. É complicado, mas é o que eu amo fazer. Tenho um professor incrível que me inspira muito. Ele sempre diz que engenharia não é só números e cálculos. É sobre construir conexões que durem, tanto físicas quanto humanas. Pedro sorriu com a profundidade do comentário. Ele parece um homem sábio. E você parece levar isso a sério. Bruno riu. Minha mãe sempre me disse que se você ama o que faz, o esforço nunca parece tão pesado. A menção de Vanessa trouxe um momento de silêncio à conversa. Pedro sentiu o peso implícito nas palavras de Bruno. Mesmo sem saber a verdade, era evidente que Vanessa havia desempenhado um papel monumental na formação do rapaz. Ele quis dizer algo, expressar sua admiração por tudo que ela havia feito, mas conteve-se. Ainda não era o momento. E o que você acha mais difícil na engenharia? Perguntou Pedro, mudando de assunto para manter a conversa leve. Provavelmente o equilíbrio entre funcionalidade e estética. Construir algo seguro e eficiente é fundamental, mas fazer isso sem comprometer a beleza do design é um desafio constante. Pedro ficou impressionado com a maturidade de Bruno. Era como se ele estivesse conhecendo uma parte de si mesmo que nunca soube que existia. Enquanto os outros jovens se dispersavam, Bruno permaneceu ao lado de Pedro, ainda animado com o tema. Pedro percebeu que essa era a oportunidade perfeita para aprofundar a conexão. Você parece ter um futuro brilhante pela frente. Bruno, sua mãe deve estar muito orgulhosa. Bruno sorriu, mas havia algo mais em sua expressão. Talvez uma pontada de dúvida ou curiosidade. Ela é. Minha mãe sempre foi meu maior apoio. Mas às vezes eu me pergunto. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras. Pergunta o quê? Mas, incentivou Pedro, tentando parecer casual, apesar do nervosismo que crescia em seu peito. Eu me pergunto como seria ter conhecido meu pai. Minha mãe diz que ele morreu antes de eu nascer, mas nunca falou muito sobre ele. É como se fosse um assunto que ela evitasse. Pedro sentiu o coração apertar. Lá estava. A primeira pista de que Bruno também buscava respostas. Ele precisava agir com cuidado. Deve ser difícil não saber, disse Pedro, com um tom que misturava empatia e cautela. Mas, pelo que vejo, você é um jovem incrível. Tenho certeza de que ele ficaria muito orgulhoso de você. Bruno deu um leve sorriso, mas não respondeu. Ele parecia perdido em pensamentos, olhando para o horizonte enquanto o cruzeiro seguia calmamente pelo rio. Acho que o passado é algo complicado, não é? Disse Bruno, finalmente quebrando o silêncio. Pedro assentiu. Muito. Mas às vezes o passado guarda segredos que podem mudar a forma como vemos o presente. Os dois ficaram em silêncio por alguns instantes, permitindo que as palavras ressoassem. Pedro queria dizer mais, mas sabia que precisava deixar Bruno processar as coisas no próprio ritmo. Mais tarde, enquanto caminhava pelo navio, Pedro encontrou Vanessa na biblioteca. Ela estava sentada em uma poltrona, folheando um livro, mas levantou os olhos assim que o viu entrar. Conversou com o Bruno. Perguntou ela, indo direto ao ponto. Pedro assentiu. Sim, ele é um jovem brilhante. Você fez um trabalho incrível, Vanessa. Ela suspirou, fechando o livro em suas mãos. Eu fiz o que pude, mas sei que ele sente a ausência de algo. Mesmo que nunca diga em voz alta, ele merece saber, Vanessa. Ela olhou para Pedro, sua expressão séria. E se a verdade só complicar a vida dele? Pedro se aproximou, sentando-se na cadeira à frente dela. Vanessa, eu não posso mudar o que aconteceu no passado, mas posso estar presente agora. Ele tem o direito de saber de onde veio. Vanessa não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou para o chão, como se estivesse ponderando as palavras de Pedro. Se você quiser contar a verdade, Pedro, vai ter que ser cuidadoso. Bruno não é bobo. Ele vai fazer perguntas. E você precisa estar preparado para responder a todas. Pedro assentiu, a determinação clara em seus olhos. Estou pronto, Vanessa. Ele precisa saber que nunca foi esquecido. Vanessa suspirou novamente, levantando-se. Então prove que está falando sério. Mostre a ele que pode ser confiável. Enquanto Vanessa se afastava, Pedro sentiu que havia ganhado uma pequena vitória. O caminho para a verdade seria longo, mas ele estava disposto a percorrê-lo. Pela primeira vez em 20 anos,
Ele sentiu que estava no caminho certo para reconstruir o que foi perdido. Pedro passou a noite em claro, refletindo sobre as palavras de Vanessa e o breve, mas significativo, momento que compartilhara com Bruno. Ele sabia que sua jornada estava apenas começando, mas a sensação de estar finalmente se aproximando de seu filho e da verdade o mantinha firme. Ainda assim, o peso das mentiras do passado o inquietava. Ele precisava entender o quanto sua mãe, Ângela, estava envolvida na separação e até onde ela foi para manipular suas vidas. Na manhã seguinte, Pedro estava no deck inferior do cruzeiro, observando as águas calmas do Rio Douro, quando seu telefone tocou. Era Carlos, o investigador particular. Ele atendeu rapidamente, ansioso por novidades. Pedro, consegui algumas informações mais detalhadas sobre Vanessa, disse Carlos. Sem rodeios, parece que sua mãe teve um papel muito mais ativo do que imaginávamos. Pedro sentiu o coração apertar. Explique, Carlos continuou. Depois que Vanessa descobriu a gravidez, ela tentou entrar em contato com você, como ela disse. Tenho provas de que ela escreveu várias cartas, mas nenhuma chegou até você. Todas foram interceptadas por alguém muito próximo. Pedro fechou os olhos, tentando conter a raiva que começava a borbulhar. Ele sabia o que viria a seguir, mas precisava ouvir. Foi minha mãe, não foi? Perguntou ele, a voz tensa. Sim. Há registros de que Ângela contratou pessoas para monitorar Vanessa após o afastamento e garantir que você nunca soubesse da gravidez. Além disso, descobri que ela usou mentiras para convencer Vanessa de que você não queria mais nada com ela. Pedro respirou fundo, tentando processar as informações. Ele sentiu uma mistura de dor e revolta. A ideia de que sua própria mãe havia destruído o que poderia ter sido a maior alegria de sua vida era difícil de aceitar. Há mais uma coisa, acrescentou Carlos, hesitando por um momento. Parece que Ângela contou com a ajuda de outra pessoa muito próxima de você. Ainda estou verificando os detalhes, mas tenho fortes indícios de que seu irmão, Márcio, também esteve envolvido. O nome de Márcio caiu como um balde de água fria. Pedro não tinha uma relação próxima com o irmão há anos. Márcio sempre foi ambicioso, constantemente buscando formas de ganhar mais poder dentro do Império Macedo. Mas a ideia de que ele teria participado de algo tão cruel era difícil de digerir. Continue investigando, Carlos. Quero provas concretas. Pode deixar, Pedro. Assim que eu tiver mais novidades, entro em contato. Após desligar, Pedro permaneceu no deck, olhando para o rio como se buscasse respostas nas águas tranquilas. Ele sabia que precisava confrontar sua mãe, mas também sabia que esse confronto precisaria ser calculado. Ele não podia simplesmente explodir. Isso colocaria tudo em risco, inclusive sua chance de construir um relacionamento com Bruno. Mais tarde, Pedro viu Vanessa na cafeteria do cruzeiro, sentada sozinha. Ele hesitou por um momento antes de se aproximar. Ela o observou com um olhar cauteloso, mas não disse nada enquanto ele se sentava à sua frente. Precisamos conversar, disse Pedro, sua voz calma, mas firme. Vanessa inclinou a cabeça, avaliando-o. Sobre o quê? Sobre minha mãe e sobre tudo o que ela fez com você. Vanessa estreitou os olhos, claramente desconfortável. Não sei se isso é uma boa ideia, Pedro. O passado não vai mudar. Talvez não. Mas quero que você saiba que eu sei a verdade agora. Ela destruiu o que tínhamos, e eu vou confrontá-la. Vanessa soltou um suspiro pesado, cruzando os braços sobre a mesa. E o que você espera conseguir com isso? Sua mãe não vai admitir nada, Pedro. E mesmo que admita, isso não vai mudar o que aconteceu. Talvez não, mas eu preciso ouvir da boca dela. Preciso entender por que ela fez isso. Vanessa balançou a cabeça, claramente relutante. E o Bruno? Onde ele entra nisso tudo? Pedro olhou para ela, sua expressão determinada. Ele entra nisso como a peça mais importante. Ele merece saber de onde veio. Merece saber a verdade sobre o pai dele. Vanessa ficou em silêncio por um momento, antes de soltar outro suspiro. Você realmente acha que está pronto para isso, Pedro? Contar a ele a verdade significa abrir portas que talvez nunca possam ser fechadas. Pedro assentiu sem hesitar. Estou pronto, e estou disposto a enfrentar as consequências. Desde que ele saiba que nunca foi esquecido. Vanessa não respondeu de imediato. Ela parecia ponderar as palavras dele,
como se estivesse avaliando o quanto podia confiar nele. Por fim, ela balançou a cabeça lentamente. Está bem, Pedro, mas você precisa fazer isso do jeito certo. Não force nada. Bruno é um rapaz sensível, e ele vai perceber se algo estiver errado. Pedro assentiu novamente, sentindo que havia dado mais um passo na direção certa. Naquela noite, Pedro voltou para sua cabine, mas o sono foi difícil de alcançar. Ele sabia que os próximos dias seriam cruciais. Precisava de mais respostas. E, acima de tudo, precisava estar preparado para enfrentar sua mãe e o passado que ela tentou esconder. Enquanto o cruzeiro seguia seu curso pelo Rio Douro, Pedro sentia que sua vida estava finalmente se movendo em direção à verdade. O dia amanheceu com um leve nevoeiro sobre o Rio Douro, conferindo ao cenário um ar melancólico, quase poético, Pedro. Porém, não tinha olhos para a paisagem. Seu foco estava completamente voltado para Vanessa e Bruno. Ele sabia que precisava ser cuidadoso em cada passo daqui para frente. Estava lidando com anos de segredos e feridas abertas, e qualquer movimento errado poderia afastá-los para sempre. Após o café da manhã, Pedro avistou Bruno no deck superior, observando o rio com uma expressão contemplativa. Vanessa não estava por perto, e Pedro percebeu que era a oportunidade perfeita para aprofundar a conversa. Ele se aproximou devagar, evitando parecer invasivo. Parece que você gosta de contemplar o rio, disse Pedro. Com um sorriso amigável, Bruno se virou, reconhecendo-o imediatamente. É um lugar tranquilo, me faz pensar. Pensar em quê? Perguntou Pedro, aproveitando a abertura para puxar conversa. Bruno deu de ombros, hesitante. Em muitas coisas. No futuro, no que quero fazer, e às vezes no passado. Pedro assentiu, sentindo que havia algo mais nas palavras do rapaz. O passado pode ser complicado, mas também pode guardar respostas importantes, disse ele, observando a reação de Bruno. Bruno olhou para Pedro por alguns instantes, como se ponderasse algo antes de falar. Sabe, às vezes eu penso sobre meu pai. Minha mãe sempre me disse que ele morreu antes de eu nascer, mas nunca falou muito sobre ele. É como se fosse um assunto proibido. Pedro sentiu o coração apertar, mas manteve a calma. Deve ser difícil não saber muito sobre ele. Bruno suspirou, cruzando os braços. Sim, não que eu sinta falta de algo, porque minha mãe sempre foi tudo para mim, mas às vezes eu fico imaginando como ele era, se ele se parecia comigo, ou se gostava das mesmas coisas que eu. Pedro engoliu em seco, lutando contra a vontade de revelar a verdade naquele momento. Ainda não era a hora certa. Ele precisava conquistar a confiança de Bruno primeiro. Tenho certeza de que ele seria muito orgulhoso de você, disse Pedro, com sinceridade. Bruno sorriu levemente, mas não respondeu. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, mas cheio de pensamentos não ditos. Mais tarde, durante o almoço, Vanessa encontrou Pedro no restaurante do cruzeiro. Ela se aproximou com uma expressão de cautela, mas também de curiosidade. Vi você conversando com o Bruno mais cedo, disse ela, sentando-se à frente dele. Pedro assentiu, colocando o guardanapo de lado. Ele é um rapaz incrível, Vanessa. Inteligente, curioso. Você fez um trabalho maravilhoso com ele. Vanessa soltou um suspiro, parecendo aliviada. Eu fiz o melhor que pude. Ele merece tudo de bom. Pedro olhou para ela, sua expressão séria. Ele tem muitas perguntas sobre o pai. Vanessa desviou o olhar, mexendo no copo à sua frente. Eu sei, mas sempre achei que seria mais fácil assim, que poupá-lo da verdade seria a melhor escolha. Talvez fosse naquela época, mas agora ele é um homem. Ele merece saber. Vanessa balançou a cabeça, claramente dividida. Pedro, você precisa entender. Contar a verdade não é só sobre ele. É sobre abrir uma ferida que eu passei anos tentando curar. Eu sei que é difícil, Vanessa, mas você não precisa fazer isso sozinha. Estou aqui agora, e quero fazer parte da vida dele. Vanessa olhou para Pedro, avaliando-o. Você está falando sério, porque, se você entrar na vida dele, não pode ser só por um momento. Ele já perdeu coisas demais. Estou falando sério, Vanessa. Eu quero estar presente, não só por ele, mas por nós. As palavras de Pedro pairaram no ar por um momento. Vanessa parecia estar lutando contra as próprias emoções.
mas finalmente assentiu levemente. Então prove. Mostre que está disposto a fazer o que for necessário. Naquela tarde, Pedro decidiu agir. Ele convidou Bruno para uma atividade organizada pelo cruzeiro, um workshop sobre vinhos portugueses. Apesar de hesitar no início, Bruno aceitou o convite. Durante o evento, os dois conversaram sobre diversos assuntos, desde os detalhes técnicos do processo de vinificação até curiosidades sobre a região do Douro. Pedro percebeu que Bruno era curioso e tinha uma sede por conhecimento que lembrava muito a si mesmo na juventude. Aos poucos, a conversa se tornou mais descontraída e Pedro viu um brilho de confiança surgir nos olhos do rapaz. Você tem muito interesse por detalhes, comentou Pedro com um sorriso. Isso é uma grande qualidade para um engenheiro. Obrigado, respondeu Bruno, um pouco tímido. Acho que sempre fui assim. Gosto de entender como as coisas funcionam. Isso é algo que definitivamente vem de família, disse Pedro, sem pensar. Bruno arqueou as sobrancelhas, surpreso com o comentário. Família? Pedro percebeu o deslize, mas não recuou. Ele sorriu suavemente. É uma característica que muitas vezes passa de geração para geração. Talvez você tenha herdado isso de alguém. Bruno pareceu refletir sobre as palavras, mas não insistiu. Pedro sentiu que o momento estava próximo, que a verdade estava cada vez mais perto de ser revelada. Ao final do dia, enquanto Bruno se retirava para sua cabine, Pedro observou o jovem se afastar com uma sensação renovada de propósito. Ele estava se conectando com Bruno, pouco a pouco, e sabia que essa conexão seria a base para construir algo maior. Quando retornou à sua própria cabine, Pedro pegou o telefone e ligou para Carlos. Alguma novidade? Perguntou ele. Sim, Pedro. Tenho provas suficientes sobre o envolvimento da sua mãe e de Márcio. Precisamos conversar pessoalmente. Pedro sentiu um misto de alívio e tensão. Ele sabia que o confronto estava se aproximando e que a verdade, por mais dolorosa que fosse, finalmente viria à tona. Na manhã seguinte, Pedro acordou sentindo um peso no peito. A revelação do envolvimento de sua mãe e irmão em todo o esquema para afastar Vanessa e ocultar a existência de Bruno o deixava furioso. Ele sabia que o confronto seria inevitável, mas estava mais preocupado com como e quando revelar a verdade ao filho. Apesar do desejo de correr e contar tudo, Pedro entendia que Bruno precisava de tempo e, acima de tudo, de confiança. Após o café da manhã, Pedro avistou Bruno sentado em uma das poltronas na biblioteca do navio. Ele segurava um livro, mas parecia distraído, olhando fixamente para a janela que exibia a paisagem tranquila do Rio Douro. Pedro, decidido a continuar fortalecendo o vínculo entre eles, aproximou-se com cautela. Parece perdido em pensamentos, disse Pedro, sentando-se na poltrona oposta. Bruno ergueu os olhos, reconhecendo-o imediatamente, e deu um sorriso leve. Acho que sim. Esses dias no cruzeiro me fizeram refletir sobre muitas coisas. Pedro inclinou-se para a frente, interessado. Coisas boas, espero. Bruno deu de ombros, hesitante. Sim, mas também algumas dúvidas. Acho que, quanto mais eu cresço, mais perguntas tenho sobre coisas que nunca foram explicadas. Pedro sabia exatamente do que Bruno estava falando, mas se esforçou para manter a conversa em um tom casual. Perguntas são importantes. Elas nos ajudam a entender melhor quem somos e de onde viemos. Bruno suspirou, fechando o livro em suas mãos. Você acredita que algumas respostas podem mudar a maneira como enxergamos nossa vida? Pedro sorriu suavemente. Sim, acredito. Mas também acho que as respostas certas podem nos dar mais clareza e força para seguir em frente. Bruno ficou em silêncio por um momento, parecendo ponderar as palavras de Pedro. Sempre me perguntei sobre meu pai, sabe? Minha mãe diz que ele morreu antes de eu nascer, mas nunca fala muito sobre ele. Às vezes sinto que há mais nessa história, mas não sei se tenho o direito de perguntar. Pedro sentiu o coração apertar, mas manteve a calma. Você tem o direito de saber? Bruno, todos nós temos. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Vanessa apareceu na porta da biblioteca. Sua expressão ficou tensa ao perceber Pedro e Bruno juntos, mas ela se aproximou com um sorriso contido. Bruno, você está aqui?
Eu estava te procurando, disse ela, lançando um olhar rápido para Pedro. Estávamos conversando, mãe, respondeu Bruno. Sem notar a tensão entre os dois, Vanessa olhou para Pedro, que retribuiu com um olhar calmo, mas firme. Era evidente que ela estava começando a perceber o quanto Pedro estava determinado a se conectar com Bruno. Acho que está na hora de você descansar um pouco. Bruno, tivemos um dia longo ontem. Bruno parecia confuso, mas assentiu. Tudo bem, vou para a cabine. Quando Bruno saiu, Vanessa se virou para Pedro, sua expressão rígida. O que você está fazendo, Pedro? Estou tentando conhecer o meu filho, Vanessa, respondeu ele, a voz baixa, mas cheia de convicção. Vanessa suspirou, cruzando os braços. Eu disse que você precisaria ser cuidadoso. Bruno não está preparado para saber a verdade. Pedro balançou a cabeça. Ele já está desconfiado, Vanessa. Ele sente que há algo que não está sendo dito. Se continuarmos escondendo isso, só vamos piorar as coisas. Vanessa hesitou, mas não respondeu. Pedro percebeu que, apesar de sua resistência, ela também sabia que a verdade era inevitável. Mais tarde, naquele dia, Bruno estava sentado sozinho no deck principal, observando as águas calmas do rio. Ele parecia perdido em pensamentos. E Pedro decidiu se aproximar mais uma vez. O que você acha de explorarmos juntos o próximo porto? Sugeriu Pedro, tentando parecer casual. Bruno sorriu, animado com a ideia. Claro, acho que seria divertido. Quando o navio atracou em uma pequena vila histórica, os dois passaram o dia explorando juntos, conversaram sobre diversos assuntos. Desde engenharia até os desafios da vida adulta, a conexão entre eles parecia crescer naturalmente. Mas Pedro sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que abordar o assunto mais delicado. De volta ao navio, durante o jantar, Bruno surpreendeu Pedro com uma pergunta que o deixou sem palavras. Pedro, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, Bruno. O que quiser. Bruno hesitou por um momento, olhando para o copo à sua frente antes de finalmente falar. Você teve filhos? Pedro sentiu um nó na garganta, mas conseguiu manter a compostura. Não, nunca tive a oportunidade. Bruno pareceu refletir sobre a resposta, mas não insistiu. Ainda assim, Pedro percebeu que o rapaz estava buscando algo, talvez sem nem perceber. Após o jantar, Pedro encontrou Vanessa novamente. Desta vez, ela parecia mais calma, mas ainda havia uma tensão palpável no ar. Bruno está fazendo perguntas, Vanessa. Ele sente que algo não está certo. Vanessa suspirou profundamente, sentando-se em uma das poltronas no salão principal. Eu sei, ele tem sentido isso há algum tempo, mas eu não sabia como abordar o assunto. Pedro sentou-se ao lado dela, sua expressão séria. Eu quero contar a ele, Vanessa, mas só vou fazer isso se você estiver comigo. Vanessa olhou para Pedro, seus olhos refletindo um misto de medo e aceitação. Se vamos contar, Pedro, precisamos fazer isso com cuidado. Bruno não merece mais segredos. Pedro assentiu, sentindo que um passo crucial estava prestes a ser dado. Enquanto o cruzeiro continuava sua jornada pelo Rio Douro, Pedro não conseguia afastar da mente as revelações que o cercavam. Ele sabia que o momento de contar a verdade a Bruno estava se aproximando, mas outro confronto o aguardava antes disso. Sua mãe, Ângela, a cada pensamento sobre as manipulações dela, a raiva crescia, mas Pedro sabia que precisava manter a calma. Ele precisava enfrentá-la com provas, sem dar margem para que escapasse de suas responsabilidades. Naquela manhã, Pedro fez uma ligação para Ângela. A resposta dela veio rápida, com o mesmo tom de superioridade que ele conhecia tão bem. Pedro, querido, que bom que ligou. Achei que tinha esquecido da sua mãe, disse ela. Com uma falsa leveza, Pedro respirou fundo antes de responder. Precisamos conversar, mãe, e não sobre trivialidades. A voz de Ângela ficou imediatamente mais séria. Sobre o que, exatamente? Sobre Vanessa e sobre tudo o que você fez há 20 anos para afastá-la de mim? Houve um silêncio momentâneo do outro lado da linha, mas Pedro sabia que era a pausa calculada de Ângela, tentando ganhar tempo. Pedro, essa história novamente. Pensei que já tivesse superado isso. Vanessa foi uma fase da sua vida, algo que precisávamos deixar para trás. Não foi uma fase, mãe. Ela era o amor da minha vida. E você destruiu isso.
Agora, quero ouvir a verdade da sua boca, insistiu Pedro, mantendo a voz firme. Ângela riu levemente, mas o som era frio. Você sempre foi sentimental demais, Pedro. Eu fiz o que era melhor para você, para a família. Vanessa nunca foi adequada para o nosso nível social. Você sabe disso. E Bruno? Perguntou Pedro, direto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pedro sabia que havia atingido um ponto sensível. Bruno, não sei do que você está falando, Pedro, respondeu Ângela, com uma calma forçada. Pedro apertou o telefone com força, tentando controlar a raiva. Pare de mentir, mãe. Eu sei de tudo. Sei que você interceptou as cartas de Vanessa, que a manipulou e ameaçou. Sei que fez de tudo para esconder que eu tinha um filho. Ângela finalmente perdeu a compostura. Você não entende, Pedro. Eu fiz o que era necessário. Essa garota teria arruinado sua vida. E esse garoto, ele só iria complicar as coisas. Pedro ficou em silêncio por alguns segundos, tentando digerir a crueldade das palavras da própria mãe. Você fala como se Bruno fosse apenas uma complicação. Ele é meu filho. Mãe, meu filho. E você tentou apagar isso como se fosse nada. E o que você vai fazer agora? Pedro, trazer essa mulher de volta para a sua vida? Colocar esse rapaz no meio da família? Perguntou Ângela com desdém. Pedro respirou fundo, sua determinação crescendo. Exatamente isso. E se você tentar interferir novamente, eu não hesitarei em afastá-la, mãe. Dessa vez, você não terá o poder de me controlar. Pedro encerrou a ligação antes que ela pudesse responder. Ele sentiu um peso sair de seus ombros, mas sabia que a batalha estava longe de terminar. Ângela não era uma mulher que recuava facilmente, e ele precisava estar preparado para suas próximas jogadas. Mais tarde, Pedro encontrou Vanessa no deck principal. Ela estava sentada sozinha, observando o rio, mas ao vê-lo, sorriu levemente. Você parece tenso, comentou ela, enquanto ele se sentava ao seu lado. Acabei de falar com minha mãe. Foi esclarecedor, disse Pedro, sem esconder o cansaço. Vanessa arqueou uma sobrancelha, curiosa. E ela admitiu. Admitiu o suficiente. Agora sei que ela fará de tudo para tentar impedir o que estamos tentando construir. Vanessa soltou um suspiro, cruzando os braços. Ângela nunca gostou de mim, e agora, com Bruno na equação, ela provavelmente vai intensificar as coisas. Pedro olhou para Vanessa, sua expressão cheia de determinação. Não importa o que ela faça, eu não vou deixar que ela nos afaste novamente. Enquanto os dois conversavam, Bruno apareceu ao longe, aproximando-se lentamente. Ele parecia hesitante, como se estivesse interrompendo algo importante. Está tudo bem? Perguntou Bruno, olhando de um para o outro. Vanessa sorriu suavemente, acenando para ele se juntar. Claro, Bruno. Estamos só conversando. Bruno sentou-se ao lado da mãe, mas sua expressão indicava que algo o incomodava. Tem algo que eu preciso perguntar. Começou ele, olhando diretamente para Vanessa. Vanessa trocou um olhar rápido com Pedro antes de responder. Claro, querido. O que foi? Bruno respirou fundo, suas mãos tremendo levemente. Por que você nunca fala sobre o meu pai? Vanessa congelou, e Pedro sentiu o coração disparar. Bruno parecia nervoso, mas também decidido. Sempre que eu pergunto, você muda de assunto ou diz que ele morreu antes de eu nascer? Mas eu sinto que tem algo mais nessa história. Vanessa olhou para Pedro, como se pedisse ajuda. Ele sabia que era o momento de intervir. Bruno, sua mãe e eu estávamos conversando exatamente sobre isso, disse Pedro calmamente. Bruno franziu a testa, confuso. O que você tem a ver com isso? Pedro respirou fundo, preparando-se para dar o primeiro passo. Porque eu acho que está na hora de você saber a verdade, Bruno. O silêncio que seguiu foi carregado de expectativa. Vanessa parecia lutar contra as emoções, mas assentiu levemente, como se desse a Pedro a permissão que ele precisava. Pedro sabia que aquele momento mudaria tudo, mas estava pronto para enfrentar as consequências. O silêncio entre Pedro, Vanessa e Bruno parecia se estender por uma eternidade. Bruno olhava para os dois, esperando uma explicação, enquanto Pedro reunia coragem para falar. No entanto, antes que pudesse dizer qualquer coisa, o som de uma notificação em seu telefone vibrou em seu bolso.
Pedro deu uma olhada rápida e viu uma mensagem de Carlos. Márcio está se movimentando. Precisamos conversar. Pedro fechou os olhos por um momento, sentindo o peso da urgência aumentar. Ele sabia que Márcio, seu irmão, estava mais envolvido nessa trama do que gostaria de acreditar, mas não tinha ideia de até onde ele iria para proteger a si mesmo e os interesses de sua mãe. Bruno, sua mãe e eu queremos falar com você, mas eu preciso resolver algo urgente antes. Posso te pedir só um pouco de paciência, disse Pedro, tentando manter a calma. Bruno parecia confuso e frustrado. Pai, paciência. Já tem algo errado aqui há muito tempo. Se há algo que eu deveria saber, por que esperar mais? Pedro olhou para Vanessa, que assentiu de forma quase imperceptível. Eu prometo que vou te contar tudo, Bruno. E quando isso acontecer, você terá todas as respostas, completou Pedro. Bruno suspirou, mas acabou assentindo, mesmo que relutante. Tudo bem, mas espero que vocês não estejam brincando comigo, com Bruno fora de vista. Pedro voltou-se para Vanessa. Márcio está envolvido. Carlos acabou de me avisar que ele está se movimentando. Preciso descobrir o que está acontecendo. Vanessa estreitou os olhos. Seu irmão, eu sempre soube que ele tinha inveja de você, mas nunca imaginei que ele seria cúmplice da sua mãe. Márcio sempre quis controlar o império da família. Eu não seria surpreendido se ele tivesse outros motivos, além de simples inveja. Vou descobrir. Pedro se retirou para a cabine e ligou imediatamente para Carlos. Carlos, o que você descobriu? Pedro, seu irmão está tentando reforçar o controle sobre os negócios da família, ele está movimentando contas e fazendo ajustes na estrutura da empresa. Além disso, encontrei evidências de que Márcio ajudou Ângela a afastar Vanessa. Ele foi o intermediário para garantir que tudo ocorresse de acordo com o plano dela. Pedro sentiu a raiva crescer dentro de si. Ele sabia sobre Bruno. Não tenho provas concretas disso ainda, mas considerando o envolvimento dele, é provável que soubesse. Pedro apertou o punho, respirando fundo para conter a raiva. Continue investigando. Quero tudo o que puder descobrir, após desligar. Pedro passou algum tempo refletindo. A revelação sobre Márcio adicionava outra camada de complexidade à situação. Não era apenas sua mãe que ele precisava enfrentar, mas também o irmão, que claramente tinha muito a perder, se a verdade viesse à tona. Mais tarde, no jantar, Pedro viu Bruno sentado sozinho em uma mesa. Mexendo em seu telefone, ele parecia mais distante do que o normal. Pedro decidiu se aproximar. Bruno, posso me juntar a você? Bruno deu de ombros. Claro. Pedro sentou-se, tentando iniciar uma conversa leve. Como foi o seu dia? Normal, eu acho, respondeu Bruno, sem muito entusiasmo. Pedro percebeu que a dúvida sobre a verdade estava pesando sobre o jovem. Ele precisava ser honesto, mesmo que não pudesse revelar tudo naquele momento. Sei que você está frustrado, Bruno, e tem todo o direito de estar, mas quero que saiba que estou aqui para te dar todas as respostas. Bruno olhou para Pedro, sua expressão carregada de incerteza. Por que você se importa tanto? Pedro, nem parece que você me conhece. Pedro sentiu o coração apertar, mas respondeu com calma. Porque algumas conexões são mais profundas do que parecem, Bruno. E porque você merece saber a verdade. Bruno balançou a cabeça, claramente confuso, mas não disse mais nada. Mais tarde naquela noite, enquanto Pedro refletia sobre como enfrentar Márcio e Ângela, uma surpresa inesperada aconteceu. Durante um passeio pelo salão principal, ele ouviu uma voz familiar. Quando se virou, lá estava ele, Márcio, elegante, com um sorriso cínico no rosto, como se nada estivesse errado. Pedro, que coincidência te encontrar aqui, disse Márcio. Aproximando-se com a confiança de quem acreditava estar no controle, Pedro sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Márcio, o que você está fazendo aqui? Márcio deu de ombros, como se estivesse visitando o cruzeiro por puro lazer. Apenas aproveitando um pouco da vida. Mas e você? Parece que andou se metendo em coisas interessantes. Ouvi dizer que Vanessa está a bordo. Pedro estreitou os olhos. Não finja que não sabe, Márcio. Sei exatamente o que você fez há 20 anos. Márcio manteve o sorriso, mas havia uma sombra de desconforto em seu olhar.
Não sei do que você está falando, irmão, mas estou curioso para ouvir a sua versão da história. Pedro deu um passo à frente, sua voz baixa, mas cheia de determinação. A verdade vai aparecer, Márcio, e quando isso acontecer, nem você, nem nossa mãe vão conseguir escapar. Márcio deu uma risada curta, mas nervosa. Sempre tão dramático, Pedro. Bem, espero que você aproveite o cruzeiro. Quem sabe consiga um pouco de paz antes de mergulhar em conspirações. Pedro o observou se afastar, sentindo a raiva crescer. Márcio era tão perigoso quanto Ângela, talvez até mais, porque sabia como manipular situações ao seu favor. Mas Pedro estava pronto. Enquanto voltava para sua cabine, Pedro tomou uma decisão. Ele confrontaria Márcio, Ângela e qualquer outra pessoa que tentasse impedir que a verdade fosse revelada. Bruno merecia isso, e Pedro estava disposto a lutar por ele. Pedro não conseguiu dormir naquela noite. A aparição de Márcio no cruzeiro havia intensificado a urgência de resolver tudo o mais rápido possível. Ele sabia que seu irmão não estava ali por acaso. Márcio era calculista, e sua presença só podia significar que algo mais estava em jogo. Pedro precisava descobrir o que era antes que fosse tarde demais. Pela manhã, ele se encontrou com Vanessa no deck principal, longe de olhares curiosos. O rio Douro brilhava sob o sol, mas o clima entre eles estava pesado. Márcio está aqui, Vanessa. Ele veio até mim ontem à noite, como se fosse uma visita casual. Mas eu sei que ele está tramando algo, disse Pedro, sua voz carregada de tensão. Vanessa arregalou os olhos, claramente surpresa. Aqui? Ele deve estar se sentindo muito confiante para aparecer desse jeito. Você acha que tem a ver com Bruno? Pedro assentiu lentamente. Tenho quase certeza. Ele deve saber que Bruno é meu filho. E isso pode ameaçar o controle que ele e minha mãe acham que têm sobre o Império Macedo. Vanessa suspirou, cruzando os braços. Eu sabia que sua mãe era capaz de qualquer coisa, mas nunca imaginei que seu irmão fosse tão envolvido nisso. Márcio sempre foi ambicioso. Ele viveu à sombra das expectativas de nossa mãe, e sempre quis o que eu tinha. Mas isso não importa agora. O que importa é proteger Bruno e garantir que ele saiba a verdade. Vanessa concordou, embora a preocupação estivesse estampada em seu rosto. Precisamos agir com cuidado, Pedro. Se Márcio souber que estamos nos aproximando de algo concreto, ele pode tentar fazer alguma coisa para impedir. Pedro assentiu, mas sua determinação era inabalável. Mais tarde, enquanto Bruno estava no salão de jogos do navio, Pedro viu uma oportunidade para confrontar Márcio diretamente. Ele encontrou o irmão em uma das áreas comuns, conversando casualmente com outros passageiros. Quando Márcio percebeu sua aproximação, deu um sorriso forçado. Pedro, que surpresa veio me fazer companhia. Pedro ignorou o tom sarcástico. Precisamos conversar agora. Márcio levantou uma sobrancelha, mas manteve a fachada de calma. Claro, irmão. Vamos encontrar um lugar mais reservado. Os dois seguiram para uma sala vazia próxima à biblioteca. Assim que a porta se fechou, Pedro cruzou os braços e encarou Márcio. Vamos poupar tempo. Eu sei o que você e nossa mãe fizeram com Vanessa. Sei que você foi cúmplice em afastá-la de mim. Márcio manteve o sorriso, mas havia algo de nervoso em seu olhar. Eu não sei do que você está falando. Pedro, Vanessa foi embora porque quis. Ninguém a obrigou. Pedro deu um passo à frente, sua voz baixa, mas cheia de intensidade. Pare com as mentiras, Márcio. Eu tenho provas. As cartas que minha mãe interceptou, os registros de suas movimentações na época. Você sabia sobre Bruno. E ainda assim ajudou nossa mãe a destruir minha vida. O sorriso de Márcio desapareceu, e ele cruzou os braços, finalmente revelando sua verdadeira face. E o que você pretende fazer com isso, Pedro? Expor a família? Arruinar o nome Macedo? Tudo para proteger essa mulher e um garoto que você nem conhece. Esse garoto é meu filho, Márcio. E sim, farei o que for preciso para garantir que ele saiba disso, e que vocês dois paguem pelas suas ações. Márcio soltou uma risada curta, mas nervosa. Sempre o herói, não é? Bem, boa sorte com isso. Mas lembre-se, Pedro, você também tem muito a perder. Pedro estreitou os olhos, sua determinação apenas se fortalecendo. Não tanto quanto você. Márcio o encarou por alguns segundos antes de sair da sala sem dizer mais nada. Pedro sabia que o confronto estava longe de terminar, mas havia conseguido abalar a fachada de confiança do irmão.
Mais tarde naquele dia, Vanessa o encontrou novamente. Ela parecia preocupada, mas determinada. "O que você vai fazer agora, Pedro?" perguntou ela. "Vou contar tudo a Bruno. Ele merece saber, e não podemos esperar mais." Vanessa assentiu, embora a ansiedade fosse evidente. "Certo, eu estarei com você." Pedro e Vanessa encontraram Bruno no deck superior naquela noite. Enquanto o cruzeiro navegava sob um céu estrelado, o jovem estava distraído, admirando a paisagem, mas virou-se ao perceber a presença dos dois. "O que foi? Vocês dois estão com uma cara estranha", disse Bruno, meio brincando, mas com uma ponta de curiosidade. Pedro respirou fundo e olhou para Vanessa, que lhe deu um pequeno aceno de encorajamento. "Bruno, precisamos conversar. É sobre o seu pai." O rosto de Bruno imediatamente ficou sério. Ele olhou para a mãe, depois para Pedro, claramente confuso. "Meu pai? Por quê?" Pedro deu um passo à frente, tentando encontrar as palavras certas. "O que sua mãe te disse sobre ele não é toda a verdade. Na verdade, ele não morreu antes de você nascer." Bruno piscou, chocado. "O quê?" Vanessa segurou a mão do filho, sua voz cheia de emoção. "Bruno, o que Pedro está tentando dizer é que ele é seu pai." O silêncio que se seguiu parecia interminável. Bruno olhou de um para o outro, tentando processar o que acabara de ouvir. "E isso não pode ser verdade. Por que vocês nunca me disseram nada?" Pedro deu um passo à frente, sua voz cheia de sinceridade. "Porque eu não sabia, Bruno. Só descobri recentemente. E assim que soube, eu quis te conhecer." Bruno balançou a cabeça, claramente abalado. "Isso é muita coisa para digerir. Eu preciso de um tempo." Ele se afastou antes que qualquer um pudesse dizer mais alguma coisa, deixando Pedro e Vanessa sozinhos no deck. "Ele vai precisar de tempo, Pedro. Mas ele vai entender. Só não desista dele", disse Vanessa, colocando a mão no ombro de Pedro. Pedro assentiu, sua determinação mais forte do que nunca. O silêncio entre Pedro e Vanessa após a saída de Bruno foi pesado, carregado de incertezas. Pedro apoiou-se na grade do deck, olhando para o reflexo das estrelas na água escura do Douro. Cada palavra dita ainda ecoava em sua mente. Ele sabia que Bruno precisaria de tempo, mas não conseguia evitar o medo de perder a conexão que estava começando a construir com o filho. Vanessa se aproximou, tocando levemente seu ombro. "Ele só precisa processar tudo. Não é fácil para ninguém, Pedro. Especialmente para ele." Pedro suspirou profundamente, apertando o corrimão. "Eu sei, mas a ideia de que ele possa me odiar..." Ele balançou a cabeça, sem terminar a frase. Vanessa olhou para ele com ternura, embora também estivesse preocupada. "Bruno não é assim. Ele vai entender. Mas no tempo dele, só não force nada." Pedro assentiu, mas dentro de si sentia a urgência crescente. Ainda havia muito a ser resolvido, especialmente com Márcio e sua mãe. Ele precisava garantir que Bruno soubesse de toda a verdade antes que qualquer outra interferência pudesse ocorrer. Na manhã seguinte, Pedro recebeu outra mensagem de Carlos. "Márcio está agindo. Ele transferiu fundos da empresa para uma conta suspeita. Estou reunindo mais provas." Pedro sabia que isso não era apenas uma jogada financeira. Márcio estava preparando o terreno para algo maior. E ele precisava agir antes que fosse tarde demais. Mais tarde, enquanto caminhava pelo navio, Pedro viu Bruno no deck principal. Ele estava sentado sozinho, olhando para o horizonte com uma expressão distante. Pedro hesitou por um momento, mas decidiu se aproximar. "Bruno, posso me sentar?" perguntou ele com cautela. Bruno olhou para ele, sua expressão neutra, mas deu de ombros. "Pode." Pedro sentou-se ao lado dele, mantendo um pouco de distância. "Sei que tudo isso foi um choque para você, e eu não espero que você entenda ou aceite de imediato." Bruno não respondeu imediatamente. Ele parecia lutar contra as próprias emoções, seus olhos fixos no rio. "É estranho. Durante toda a minha vida, pensei que meu pai estava morto. Agora, descubro que ele está aqui, falando comigo. Como eu deveria me sentir sobre isso?" Pedro suspirou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Você tem todo o direito de se sentir confuso, ou até mesmo com raiva. Eu também me sinto assim. A verdade é que nunca soube sobre você, Bruno. Se eu soubesse,
as coisas teriam sido diferentes. Bruno finalmente olhou para ele, seus olhos cheios de dúvidas. Diferentes como: você teria ficado com a minha mãe. Pedro hesitou, mas respondeu com sinceridade: eu teria lutado por ela, por vocês dois. Bruno parecia ponderar as palavras, mas ainda estava claramente abalado. Só preciso de tempo para entender tudo isso. Não sei como me sentir agora. Tudo bem, Bruno. Vou estar aqui, seja qual for o tempo que você precisar, respondeu Pedro com sinceridade. Enquanto isso, Márcio observava de longe. Ele sabia que o vínculo entre Pedro e Bruno era uma ameaça direta aos seus planos. Sua expressão carregava uma mistura de desprezo e preocupação. Ele não podia deixar que Pedro reconectasse a família, pois isso significaria o fim de suas ambições. No final do dia, Pedro recebeu outra mensagem de Carlos. Tudo confirmado, Márcio está desviando fundos para contas no exterior. Ele também planeja forjar documentos para assumir maior controle da empresa. Recomendo ação imediata. Pedro sabia que não podia mais adiar. Ele convocou Márcio para uma conversa em um dos salões privados do navio. Quando Márcio chegou, trazia seu habitual sorriso cínico. Então, irmão, o que foi dessa vez? Outra acusação sem fundamento? Pedro o encarou com firmeza, jogando na mesa uma pasta com os documentos que Carlos havia enviado. Sem fundamento, essas transferências são o suficiente para te levar à prisão, Márcio. Eu sei exatamente o que você está fazendo. Márcio pegou os papéis, analisando-os rapidamente antes de jogá-los de volta na mesa. E o que você vai fazer, Pedro? Entregar seu próprio irmão? Destruir nossa família? Pedro deu um passo à frente, sua voz baixa, mas cheia de autoridade. Você já destruiu a família há muito tempo, Márcio. Não vou deixar que você e nossa mãe continuem manipulando a vida de todos para atender às suas ambições. Márcio riu, mas havia uma sombra de nervosismo em seus olhos. E o que você vai dizer ao querido Bruno quando ele descobrir que sua mãe também fez parte disso? Porque, irmão, você sabe que a história não é tão simples quanto parece. Pedro sentiu o sangue ferver, mas não recuou. Eu confio que Vanessa será honesta com ele. Ao contrário de você e nossa mãe, Bruno merece saber a verdade, mesmo que ela seja dolorosa. Márcio cruzou os braços, claramente desconfortável. Você acha que está no controle, Pedro? Você não sabe do que minha mãe e eu somos capazes. Já sei o suficiente, e vou garantir que Bruno saiba também. Seus dias de manipulação acabaram. Márcio estreitou os olhos antes de sair da sala, claramente abalado. Pedro sabia que o confronto com sua mãe seria ainda mais difícil, mas estava pronto. Ele não tinha mais dúvidas sobre sua posição. Proteger Bruno e Vanessa era sua prioridade absoluta. Mais tarde naquela noite, Pedro se encontrou com Vanessa para contar sobre os documentos de Márcio. Ela ficou chocada, mas não surpresa. Eu sabia que ele era ambicioso, mas isso é um nível totalmente novo. Vamos enfrentá-los juntos, Vanessa. Por Bruno. Vanessa assentiu, sua expressão determinada. Por Bruno. Pedro sabia que o verdadeiro confronto ainda estava por vir, mas sentiu que, pela primeira vez, estava mais perto de expor toda a verdade e reconstruir sua família. O amanhecer trouxe consigo uma leve neblina sobre o Rio Douro, mas o clima dentro do navio estava longe de ser sereno. Pedro acordou com uma sensação de urgência pulsando em suas veias. Após o confronto com Márcio na noite anterior, ele sabia que o próximo passo seria enfrentar sua mãe, Ângela Macedo, a mulher que sempre havia controlado sua vida com mãos de ferro. Agora seria confrontada pela verdade. Pedro não planejava adiar mais. Ele ligou para Ângela ainda no início da manhã. Mãe, precisamos conversar agora, do outro lado da linha. A voz de Ângela manteve a calma característica, mas havia uma ponta de irritação. Pedro, não sei do que você está falando. Não tenho tempo para essas suas acusações sem sentido. Eu não estou pedindo. Mãe, estou te informando. Ou você vem até mim, ou eu vou até você. E garanto que você não vai gostar da segunda opção. Houve uma pausa longa, seguida de um suspiro. Tudo bem. Onde? No salão de reuniões do cruzeiro, em 1 hora. Quando Ângela chegou, ela parecia tão impecável quanto sempre, trajando um conjunto de alfaiataria que exalava poder. Mas Pedro enxergava além da aparência. Ele via a frieza calculista que ela usava para mascarar suas intenções. Então, Pedro,
O que é tão urgente que exige toda essa teatralidade? Perguntou Ângela, cruzando os braços e levantando uma sobrancelha. Pedro não perdeu tempo. Colocou os documentos reunidos por Carlos sobre a mesa entre eles. Isso, mãe. Esses papéis detalham tudo o que você fez para afastar Vanessa de mim. Todas as cartas que você interceptou, as ameaças que fez a ela, e como Márcio foi seu cúmplice em tudo isso, por um breve momento. Algo passou pelos olhos de Ângela. Surpresa, talvez, mas ela rapidamente recuperou a compostura. Você sempre foi tão dramático, Pedro. Vanessa nunca foi boa para você. E eu fiz o que qualquer mãe faria. Protegi meu filho. Você não me protegeu, mãe. Você destruiu a única coisa que realmente importava na minha vida. E você não parou por aí, não é? Fez questão de apagar qualquer chance de eu conhecer meu filho. Ângela bufou, desviando o olhar por um momento. E o que você esperava que eu fizesse? Aceitar que meu herdeiro jogasse sua vida fora por uma mulher sem futuro? Por um garoto que só seria um empecilho? Pedro apertou o punho, tentando manter a calma. Bruno é meu filho, mãe. Meu sangue. E você tentou apagá-lo como se ele não fosse nada. Ângela finalmente perdeu a compostura, batendo na mesa com as palmas das mãos. Você não entende, Pedro. Sempre fiz o que era melhor para a família. Todas as decisões que tomei foram para proteger o legado dos Macedo. O legado dos Macedo. Pedro riu amargamente. E a que custo, mãe, minha felicidade? O futuro de Bruno. Você sacrificou tudo isso para alimentar seu orgulho e controle. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ângela parecia pela primeira vez sem palavras, e Pedro viu uma brecha para continuar. É o fim, mãe. Bruno sabe que eu sou o pai dele. E vou garantir que ele saiba exatamente o tipo de pessoa que você e Márcio são. Você está cometendo um erro, Pedro. Um erro que vai custar caro, disse Ângela, tentando recuperar o controle da conversa. O único erro que cometi foi não ter te enfrentado antes. Agora, nem você nem Márcio têm poder sobre mim, Vanessa ou Bruno. Com isso, Pedro pegou os papéis da mesa e saiu, deixando Ângela sozinha na sala. Pela primeira vez, ele sentiu que havia vencido uma batalha contra ela. Mais tarde, Pedro encontrou Vanessa no deck. Ela estava visivelmente tensa, mas seu olhar se suavizou quando o viu se aproximar. Conseguiu falar com ela? Perguntou Vanessa. Pedro assentiu, sua expressão determinada. Sim, ela admitiu, mesmo que não diretamente, mas ela sabe que perdeu. Vanessa respirou fundo, balançando a cabeça. Você acha que ela vai tentar algo? Ela sempre tenta, Vanessa, mas agora estamos um passo à frente. Enquanto conversavam, Bruno apareceu, parecendo mais calmo do que no dia anterior. Ele olhou para os dois com um misto de curiosidade e determinação. Podemos conversar, os três? Perguntou ele, com a voz firme. Pedro e Vanessa trocaram olhares antes de assentirem. Claro, Bruno. O que você quer saber? Disse Pedro, tentando manter o tom acolhedor. Bruno respirou fundo antes de falar. Quero ouvir tudo, sem meias palavras. Quero saber por que tudo isso foi escondido de mim e o que realmente aconteceu. Vanessa segurou a mão de Pedro, e ele soube que aquele era o momento de expor toda a verdade. Tudo começou há 20 anos. Bruno, começou Pedro, enquanto Vanessa complementava a história, juntos desvendando as mentiras e manipulações que os mantiveram separados por tanto tempo. Bruno ouviu atentamente, sua expressão mudando entre choque, tristeza e, por fim, compreensão. Quando eles terminaram, o silêncio que se seguiu parecia eterno. Eu não sei como processar tudo isso agora, mas eu agradeço por vocês terem me contado. Só preciso de um tempo para entender tudo. Pedro assentiu, respeitando o pedido do filho. E nós vamos estar aqui, Bruno. Sempre. Vanessa sorriu para o filho, e ele retribuiu com um leve aceno. O vínculo entre os três parecia finalmente começar a se formar. Apesar das dores do passado, mas Pedro sabia que a batalha ainda não havia terminado. Havia mais desafios pela frente, especialmente com Márcio e Ângela ainda dispostos a proteger seus próprios interesses a qualquer custo. O silêncio após a conversa com Bruno era reconfortante, mas Pedro sabia que a calmaria não duraria. Ele sentia que Márcio e Ângela ainda estavam tramando algo. Os últimos dias haviam sido uma batalha emocional, mas agora a luta estava prestes a se intensificar.
Ele precisava estar preparado. Na manhã seguinte, Pedro recebeu outra ligação de Carlos. O tom do investigador era mais sério do que nunca. Pedro, temos um problema. Márcio está tentando desviar uma quantia significativa da empresa para uma conta offshore. Ele está movendo dinheiro rapidamente e tentando esconder as evidências. Se ele conseguir, pode comprometer não apenas as finanças da empresa, mas também sua posição como principal acionista. Pedro sentiu o sangue ferver. Márcio não estava apenas tentando proteger seu passado sombrio. Ele estava atacando diretamente o futuro da família. Quanto tempo temos? Perguntou Pedro, sua voz firme. Horas, no máximo. Precisamos agir imediatamente. Eu já estou enviando tudo para o seu advogado. Mas você precisa confrontá-lo agora, antes que seja tarde. Pedro desligou e respirou fundo, reunindo toda a coragem que tinha. Ele sabia que aquele confronto seria decisivo. Pouco tempo depois, Pedro encontrou Márcio no deck inferior, onde o irmão parecia estar curtindo uma manhã despreocupada com um café nas mãos. Ao vê-lo, Márcio sorriu, mas era um sorriso cheio de cinismo. Pedro, que surpresa! A que devo a honra? Pedro não perdeu tempo com rodeios. Pare de fingir, Márcio. Sei exatamente o que você está fazendo, e desta vez tenho provas. O sorriso de Márcio desapareceu, mas ele tentou manter a compostura. Não sei do que você está falando. Parece que está ficando paranoico. Pedro deu um passo à frente, encarando-o diretamente. Estou falando do dinheiro que você está desviando da empresa. Você acha que pode sair impune de novo? Mas dessa vez eu estou um passo à frente. Márcio riu, mas havia nervosismo em sua voz. E o que você vai fazer, Pedro? Chamar a polícia? Acabar com o nome dos Macedo na imprensa? Não seria muito inteligente da sua parte. Não me importo com o nome dos Macedo. Me importo com o que é certo. E vou garantir que você pague por tudo o que fez, tanto no passado quanto agora, antes que Márcio pudesse responder. Vanessa apareceu. Ela havia ouvido parte da conversa e não conseguiu mais se conter. Você é patético, Márcio. Depois de tudo o que fez, ainda tenta justificar suas ações como se estivesse protegendo a família. Márcio a encarou com um olhar frio, mas Vanessa não recuou. Você e sua mãe destruíram vidas. Afastaram Bruno do pai dele e agora estão tentando destruir tudo de novo. Não vou deixar isso acontecer. Márcio deu um passo à frente, sua voz baixa e cheia de veneno. E o que você vai fazer, Vanessa? Você não faz parte dessa família. Nunca fez. Pedro interveio antes que Vanessa pudesse responder. Basta, Márcio. Você pode tentar manipular o que quiser, mas acabou. Já enviei as provas para o conselho da empresa. Eles vão saber exatamente quem você é. O rosto de Márcio finalmente mostrou uma sombra de medo, mas ele rapidamente mascarou isso com um sorriso forçado. Você acha que isso vai me parar? Pedro, você sempre subestima o que eu sou capaz de fazer. Com isso, Márcio saiu abruptamente, deixando Pedro e Vanessa sozinhos. Vanessa estava visivelmente abalada, mas Pedro colocou a mão em seu ombro tentando confortá-la. Ele sabe que está encurralado. Não vai conseguir escapar desta vez, disse Pedro, tentando convencê-la, e a si mesmo mais tarde naquele dia, enquanto Pedro analisava os documentos enviados por Carlos, Bruno entrou em sua cabine. O jovem parecia mais calmo do que antes, mas ainda havia uma mistura de confusão e determinação em seu olhar. Posso falar com você? Perguntou Bruno. Fechando a porta atrás de si, Pedro assentiu, colocando os papéis de lado. Claro, Bruno. Bruno sentou-se na poltrona em frente a Pedro, respirando fundo antes de começar. Eu estive pensando em tudo o que vocês me contaram, sobre o que aconteceu com a minha mãe, com você, e como minha avó esteve envolvida. É muita coisa para processar, mas eu preciso saber de uma coisa. Pedro inclinou-se para a frente, esperando ansiosamente a pergunta. Por que você ainda quer fazer parte da minha vida depois de tudo? Você nem me conhece. Pedro sentiu o coração apertar, mas sua voz era cheia de sinceridade. Porque você é meu filho. Bruno, e por que eu não vou deixar o passado definir nosso futuro? Eu sei que não posso compensar o tempo perdido, mas posso estar aqui agora, se você me der essa chance. Vou provar que quero estar ao seu lado, seja como pai, como amigo, ou simplesmente como alguém em quem você possa confiar. Bruno parecia refletir sobre as palavras, e por fim, assentiu levemente. Eu ainda não sei como me sentir sobre tudo isso, mas
Obrigado por ser honesto. Pedro sorriu, sentindo um pequeno alívio. Era um passo, mesmo que pequeno, na direção certa. Enquanto Bruno saía da cabine, Pedro olhou pela janela, vendo o Rio Douro passar lentamente. Ele sabia que o maior confronto ainda estava por vir, mas estava pronto. Pela primeira vez, sentia que tinha a força necessária para enfrentar tudo. Pedro passou o dia analisando as informações enviadas por Carlos e preparando sua próxima ação. O cerco estava se fechando, e Márcio e Ângela estavam encurralados. No entanto, ele sabia que não podia subestimá-los. Ambos haviam demonstrado no passado que eram capazes de qualquer coisa para manter o controle. Enquanto refletia, Vanessa apareceu na cabine. Seu rosto estava calmo, mas havia uma tensão evidente em seus olhos. Pedro, precisamos falar sobre Bruno. Ele está mais calado hoje. Acho que ainda está tentando entender tudo. Pedro assentiu, sentindo o peso da preocupação de Vanessa. Ele é forte, Vanessa. Está processando as coisas no próprio ritmo. Eu só espero que ele consiga enxergar que não estamos tentando complicar sua vida, mas mostrar que ele tem um pai que sempre vai estar aqui. Vanessa se aproximou e colocou a mão no ombro de Pedro. Ele sabe disso, Pedro. Só precisa de tempo. Enquanto eles conversavam, o telefone de Pedro vibrou. Era uma mensagem de Carlos. Reunião de emergência no conselho da empresa marcada para amanhã. Márcio está tentando manipular votos para desviar a atenção dos desvios de fundos. Você precisa agir antes. Pedro fechou os olhos por um momento, sentindo a tensão aumentar. Vanessa percebeu e inclinou a cabeça. O que foi? Márcio está tentando manipular o conselho. Ele sabe que está perdendo terreno e está tentando se salvar. Preciso voltar a Lisboa imediatamente. Vanessa assentiu, embora seus olhos refletissem preocupação. E Ângela? Você acha que ela está envolvida nisso também? Sem dúvida, mas não importa o que eles planejem. Não vou permitir que continuem prejudicando a nossa família, respondeu Pedro, sua voz carregada de determinação. Mais tarde naquele dia, Pedro se encontrou com Bruno no deck superior. O jovem estava mais tranquilo, mas ainda havia algo em sua expressão que indicava que ele tinha mais perguntas. Bruno, posso me sentar? Perguntou Pedro. Bruno assentiu, gesticulando para a cadeira ao lado. Claro, Pedro se acomodou e ficou em silêncio por um momento, observando a paisagem ao redor. Sei que as últimas semanas foram intensas para você. Quero que saiba que não importa o que aconteça. Eu sempre estarei aqui. Bruno olhou para ele, seus olhos mais suaves do que Pedro esperava. Eu sei, ainda estou processando tudo, mas uma coisa é certa. Não quero que isso destrua mais ninguém. Nem você, nem minha mãe. Pedro sentiu o peso das palavras do filho, mas também um calor em saber que Bruno estava começando a confiar nele. Eu também não quero que isso te prejudique, Bruno. Estou lidando com algumas coisas agora para proteger você e sua mãe. Bruno franziu a testa, mas não pressionou. Mas não. Ele parecia entender que havia mais em jogo do que Pedro estava revelando. Enquanto conversavam, Vanessa apareceu, juntando-se a eles. O trio ficou sentado em silêncio por um tempo, o Rio Douro refletindo a luz suave do entardecer. Pela primeira vez, Pedro sentiu que estava perto de reconstruir o que havia perdido. No dia seguinte, Pedro voltou a Lisboa para enfrentar o conselho da empresa. Ele sabia que seria uma batalha difícil, mas estava armado com todas as provas necessárias para expor Márcio e Ângela. A reunião começou em um grande salão, onde os membros do conselho estavam reunidos ao redor de uma longa mesa de madeira polida. Márcio estava sentado com um sorriso confiante, enquanto Ângela observava de um canto da sala, com o olhar calculista de sempre. Pedro entrou na sala com passos firmes, carregando uma pasta cheia de documentos. Quando ele começou a falar, o salão ficou em silêncio. Senhores, estamos aqui hoje para discutir algo que vai além das finanças da empresa. Trata-se de integridade, honestidade e da proteção do legado que construímos ao longo de gerações. Ele abriu a pasta e começou a distribuir os documentos para os membros do conselho. Essas são as provas de que Márcio Macedo desviou fundos significativos da empresa para contas no exterior. Essas ações não apenas colocam a empresa em risco financeiro, mas também mancham a reputação que construímos. Os murmúrios começaram a se espalhar pela sala, enquanto os membros analisavam os papéis. Márcio tentou intervir, mas Pedro o interrompeu. Não adianta negar, Márcio. As evidências estão todas aqui, e se necessário,
Estarei mais do que disposto a levar isso às autoridades. Márcio se levantou abruptamente, tentando manter a compostura. Isso é uma armadilha, Pedro. Você sempre quis me derrubar para ficar com tudo. Pedro permaneceu calmo, olhando diretamente para o irmão. Eu nunca quis derrubar ninguém, Márcio. Mas não vou ficar parado enquanto você destrói tudo o que nossa família construiu. Ângela, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente se levantou. Pedro, está claro que você está tentando manchar a nossa família com essas acusações. Você realmente quer expor tudo isso para o mundo. Pedro olhou para ela, sua voz firme e inabalável. Não fui eu quem manchou nossa família. Mãe, foram suas escolhas, suas manipulações. E chegou a hora de pagar por elas. O conselho, após uma breve deliberação, decidiu destituir Márcio de suas funções na empresa e iniciar uma investigação formal. Para Pedro, aquela foi uma vitória amarga, mas necessária. Quando voltou ao cruzeiro, encontrou Vanessa e Bruno esperando por ele no deck. Bruno parecia mais tranquilo do que nunca, e Pedro percebeu que finalmente havia um caminho para reconstruir sua família. Como foi? Perguntou Vanessa. Pedro suspirou, mas sorriu levemente. Márcio foi afastado, ainda há muito a ser feito. Mas estamos um passo mais perto de corrigir as coisas. Bruno assentiu, parecendo aliviado. Isso significa que podemos seguir em frente. Pedro olhou para o filho e sorriu. Sim, Bruno, podemos. O trio ficou em silêncio, observando o pôr do sol no horizonte. Apesar das batalhas, havia uma sensação de esperança no ar. E Pedro sabia que estava finalmente começando a reconstruir o futuro. Os dias seguintes foram marcados por uma sensação de alívio, mas também de reflexão. Pedro, Vanessa e Bruno finalmente tinham um vislumbre de paz, mas ainda havia feridas do passado que precisavam ser curadas. Enquanto o cruzeiro fazia sua última parada antes de retornar, os três decidiram aproveitar o momento para conversar abertamente sobre o futuro. Na manhã ensolarada, eles se reuniram em uma das áreas externas do navio. Pedro olhou para o filho e para Vanessa, sentindo uma mistura de gratidão e arrependimento. Eu sei que não posso mudar o que aconteceu, mas quero que vocês saibam que farei tudo o que estiver ao meu alcance para estar presente daqui para frente, disse Pedro. Com sinceridade, Vanessa assentiu, tocando a mão dele levemente. Nós sabemos, Pedro, e eu acredito que podemos encontrar uma forma de seguir em frente, juntos, Bruno, que havia permanecido calado até então. Finalmente quebrou o silêncio. Eu ainda estou tentando entender tudo isso, mas acho que o mais importante é que estamos aqui agora. Talvez a gente nunca recupere o tempo perdido, mas podemos criar novas memórias. Pedro sorriu, sentindo um calor no peito. Você tem razão, Bruno. O passado nos trouxe até aqui, mas é o que fazemos a partir de agora que realmente importa. Enquanto conversavam, o telefone de Pedro vibrou. Era uma mensagem de Carlos. Ângela está tentando reunir apoio de aliados no conselho. Ela não vai recuar sem lutar. Pedro suspirou profundamente, sentindo a tensão retornar. Vanessa percebeu a mudança em sua expressão. O que foi agora? Pedro mostrou a mensagem para ela, e Vanessa balançou a cabeça, visivelmente irritada. Sua mãe nunca vai parar. Vai. Não enquanto ela acreditar que pode manipular tudo e todos ao seu redor, respondeu Pedro, com um tom firme. Bruno olhou para os dois, confuso. O que está acontecendo? Pedro respirou fundo antes de responder. Minha mãe está tentando recuperar o controle que perdeu na empresa. Ela não aceita que seus esquemas tenham sido expostos. Bruno franziu a testa, claramente incomodado. E o que você vai fazer? Eu vou enfrentá-la, Bruno. E desta vez, com você e Vanessa ao meu lado, sei que não estou sozinho. Bruno assentiu, sua expressão determinada. Se precisar de mim, eu estou aqui. As palavras do filho encheram Pedro de uma sensação renovada de força. Ele sabia que a batalha com Ângela ainda não havia acabado, mas também sabia que tinha algo que ela jamais poderia tirar dele: o apoio de Vanessa e Bruno. De volta a Lisboa, Pedro foi recebido por Carlos no escritório da empresa. O investigador trouxe novas informações sobre as manobras de Ângela. Ela está tentando convencer alguns membros do conselho de que você está instável e tomando decisões impulsivas. Está usando a situação com Vanessa e Bruno como argumento, dizendo que isso está te distraindo dos negócios. Pedro apertou os punhos, mas manteve a calma.
Deixe que ela tente. Já provei que estou agindo pelo bem da empresa. Enquanto ela e Márcio colocaram tudo em risco por ganância, Carlos assentiu. Satisfeito com a determinação de Pedro, você está no controle agora. Ela não tem mais o poder que costumava ter. Mas tome cuidado. Pessoas como Ângela não desistem facilmente. Naquele mesmo dia, Pedro convocou uma reunião com o conselho para esclarecer qualquer dúvida e reafirmar seu compromisso com a empresa. Ele apresentou um plano estratégico para os próximos meses, destacando como pretendia reparar os danos causados pelos desvios de Márcio e restaurar a confiança dos investidores. Os membros do conselho, impressionados com a transparência e determinação de Pedro, votaram unanimemente para manter seu cargo como principal acionista e presidente. Quando Ângela tentou intervir, foi rapidamente silenciada pelo apoio esmagador a Pedro. Após a reunião, Pedro se encontrou com Ângela em uma sala privada. Ela parecia mais abatida do que nunca, mas ainda mantinha uma fachada de altivez. Você conseguiu, Pedro. Está no controle agora. Mas não pense que isso significa que você venceu. Pedro a encarou, sua voz calma, mas cheia de convicção. Isso não é uma competição, mãe. Tudo o que fiz foi para proteger o que é certo. Talvez seja a hora de você refletir sobre o que realmente importa. Ângela não respondeu imediatamente. Pela primeira vez, parecia realmente impactada pelas palavras de Pedro. De volta ao cruzeiro, Pedro encontrou Vanessa e Bruno no deck, observando o pôr do sol. Ele sentou-se ao lado deles, sentindo uma calma que não sentia há muito tempo. Então, como foi? Perguntou Vanessa, olhando para ele com curiosidade. Foi resolvido. Minha mãe não pode mais interferir. Márcio está fora, e a empresa está segura. Bruno soltou um suspiro de alívio, e Vanessa sorriu, segurando a mão de Pedro. Agora podemos seguir em frente, como uma família, disse Vanessa. Pedro olhou para os dois, sentindo um calor no peito que ele sabia ser o começo de algo novo. Sim, podemos. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, Pedro sabia que, apesar de todas as dificuldades, eles estavam prontos para um novo começo. Ele havia encontrado sua família novamente, e nada era mais importante do que isso.